Queremos falar hoje sobre, mais do que nunca, o que é a igreja. Igreja é a família de Deus, mas falar da igreja não de maneira teológica. Nós queremos falar da igreja, portanto, queremos falar de nós. Nós vamos falar de nós. Nessas próximas semanas nós vamos falar de nós, vamos falar de você, vamos falar de você e os seus amigos, você, a sua vida, você, a sua família, porque a igreja diz respeito a pessoas, não é verdade? Então, lembrando que nós comentamos semana passada, nós falamos assim sobre a questão de ouvir os pensamentos. Já pensou ouvir os pensamentos do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Eu quero dizer uma coisa, Deus quer que você ouça os pensamentos dele. Deus quer que você ouça os pensamentos dele. Pai, Filho e Espírito Santo têm uma perfeita unidade entre si e eles querem que a gente ouça os pensamentos. Porque olha que interessante, lembrando, né? O Pai, Jesus e o Espírito Santo ouvem nossos pensamentos. Porque o Senhor, tu examinas meu coração, conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me assento, quando me levanto, mesmo de longe conheces meus pensamentos. Agora há pouco a Graziela falou assim, puxa, eu estava naquela agonia, naquela situação, como é que eu vou fazer? Mas Deus sabia exatamente o que ia fazer, não é verdade? Então, nessas horas precisamos de amigos, por quê? Porque às vezes na pressão a gente não consegue ouvir direito os pensamentos de Deus. A gente sabe, mas a gente fica tenso, ansiedade. E a ansiedade tira da gente a capacidade de ouvir a Deus, sabe? A ansiedade põe os nossos olhos somente no que é o que é da nossa possibilidade humana. E a nossa possibilidade humana é tão limitada, não é verdade? Agora, o bom que ela fez, como ela deu esse testemunho, então ela não negou que tinha um problema. Sabe, o negacionismo dos problemas é muito complicado. Quando você nega que tem um problema, esse problema vai derrotar você. Toda vez que você nega, não, isso não é um problema, não é nada, isso vai acabar por destruir sua vida, derrubar sua vida, afetar você. Quando você nega que tem um problema na família, isso vai afetar a sua própria família no futuro. Quando você nega que tem um problema no seu casamento, lá na frente você vai se arrepender muito. Quando você nega que tem um problema financeiro, deixa para lá, isso amanhã vai complicar a sua vida. Então, Abraão mesmo ele não negou que tinha um problema. Ele falou, é verdade, eu estou com 100 anos, não posso ter filhos, a minha mulher tem 90, mas ele não negou a realidade, mas ele deu glória a Deus, se fortaleceu na fé e disse, Deus tem uma palavra, Deus tem uma promessa, eu vou crer. E ele conquistou a vitória. Então, quando nós conhecemos os pensamentos de Deus, nossa postura com a vida é totalmente diferente. Nós não ficamos olhando para nós mesmos, mas no momento da pressão e da dor, precisamos de amigos, de pessoas que nos encorajem, não é? De pessoas que não desistam. E sabe, também nessa hora não podemos desistir de estar juntos, de estarmos na célula, de estarmos conectados com os amigos, de pedir ajuda, porque não é ali no corpo de Cristo que existe a cura. É no corpo de Cristo que existe a resposta. Então aqui o texto está dizendo que Ele conhece nossos pensamentos. Antes mesmo de falar, Ele sabe o que eu vou dizer. É impossível escapar do teu espírito. Não tem como fugir da tua presença. Então Deus conhece a sua aflição. E por conhecer a sua aflição, os seus pensamentos, Ele pode pedir para alguém mandar uma mensagem para você. Ele pode pedir para alguém edificar você. Mas você também, que ouve os pensamentos de Deus, pode mandar uma palavra para uma pessoa, pode encorajar uma pessoa, pode ser instrumento de Deus para transmitir a fé que aquela pessoa está precisando naquele momento. Então nunca vamos desprezar, nunca vamos achar por menos aquilo que Deus tem nos dado. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, que você não pode esquecer nunca, se Deus está pensando, Ele está pensando o tempo todo, você também, você não pode parar de pensar. Às vezes a gente queria, apertar um botão de pausa e quero parar de pensar por um pouco. Mas isso não é possível. E tanto quanto você pensa o tempo todo, Deus também pensa. E o que Ele pensa? Os pensamentos de Deus, quero dizer para vocês, estão sempre voltados para a sua família. Eu poderia citar um monte de textos aqui, mas o pai está sempre pensando nos seus filhos. Ele tem o seu nome gravado na palma da mão, então ele está sempre pensando em você. Não é? O Gustavo teve uma filhinha agora, ele vai começar a descobrir que ele vai pensar o tempo todo nela de agora, o resto da vida. Já pensava antes, vai pensar muito mais. Eu estou sempre pensando nos meus filhos. Então, Jesus está sempre pensando nas suas ovelhas. Nós somos as ovelhas dele. Ele falou, as minhas ovelhas são maior que tudo. Meu pai me deu, ninguém pode tirar da minha mão.
E ainda tem o Espírito Santo que habita em nós, que se comunica conosco, e ele comunica os pensamentos do Pai para nós. Ele comunica para nós esses pensamentos e nos faz compreender a vontade de Deus. Não é? Deus o tempo todo está pensando nos seus filhos. Deus o tempo todo está pensando. Então, dizer que Deus não conhece, Deus não sabe o que eu estou passando. Ele sabe. Talvez você não esteja ouvindo os pensamentos dele. Mas eu quero dizer que eu tenho um jeito de ouvir. E não é assim tão complicado, é simples. Tá? Olha que interessante esse texto, para a gente poder entender por que algumas pessoas conseguem ouvir os pensamentos de Deus e outros não. Jesus agora está falando para aqueles que eram mestres na lei de Deus e ensinavam o povo. Olha, ele está falando aqui com judeus que conheciam a Bíblia, que conheciam teoricamente a Deus. Ele falou, olha só, o registro de João, capítulo 10. Os judeus se reuniram ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Porque parecia que Jesus ficava enrolando para dizer que é o Cristo. Mas ele não, ele tinha dito já. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Jesus disse que o Espírito Santo viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele falou do pecado porque não crê em mim. O maior pecado, o grande pecado, não é atos que praticamos, mas é não crer em Jesus. E esses homens aqui, Jesus falou: olha, vocês não são das minhas ovelhas. Vocês não creem em mim, não são minhas ovelhas. Ou seja, vocês não querem ser minhas ovelhas. Vocês não querem que realmente eu cuide de vocês. Vocês querem ser seus próprios deuses. Vocês querem fazer o que vocês querem, na hora que vocês querem. Vocês querem ler e decidir qual é melhor para vocês. A ovelha não. A ovelha é um animal que ela faz o quê? Ela permite que o pastor decida por ela. O bom pastor, o melhor. Ela aceita o caminho. Ela aceita a orientação. Então Jesus continua dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha que interessante o relacionamento. A pergunta é se nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus, ovelhas de Jesus, são todos sinônimos. Se nós somos ovelhas, a gente ouve a voz e segue a Jesus. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Deixa eu dizer para você uma coisa. Se você acha que você vai se perder, que o diabo ou qualquer circunstância tem poder para arrancar você, Jesus falou: ninguém vai arrancar você das minhas mãos. O problema é se você está nas mãos dele ou não. O grande problema não é o medo de que alguma coisa vai tirar você das mãos de Jesus, que está te protegendo, bom pastor. A questão é se você é ovelha. Se nós somos ovelha. Meu Pai que as deu para mim, as minhas ovelhas, é maior do que todos. Ninguém pode arrancar da mão do meu Pai, eu e o Pai somos um. Ou seja, todo o poder que o meu Pai tem, todos os planos que meu Pai tem, nós somos um. É minha, é dele. Então o Senhor está dizendo: você é meu, você é minha ovelha, você é meu. Você é do meu Pai, ninguém pode tirar você de mim. Eu não vou deixar. Então a gente não pode ter medo de circunstâncias, não é? Porque Jesus e o Pai estão sempre pensando nas suas ovelhas. Ele nos deu o seu Espírito Santo para conhecermos os seus pensamentos. Eu botei até essa imagem dessa Bíblia pegando fogo, porque a primeira aqui que é o Espírito Santo, fala para você ter o fogo, o poder, é tudo isso, mas como? Gente, a Bíblia sem o Espírito Santo é um livro. A Bíblia com o Espírito Santo é o poder puro de Deus, é a mensagem de um pai para os seus filhos. Então a primeira coisa que você percebe quando você é ovelha e o Espírito Santo está em você, é que você começa a ler a Bíblia e você fala: oh, isto aqui é demais. Você começa a ouvir a voz do Pai pelas Escrituras. E depois você começa a ouvir a voz do Pai também, ouvindo no seu coração, na sua mente. Você também começa a ouvir a voz do Pai através de pessoas. Veja, eu estou pregando aqui para você. Estou falando a palavra de Deus para você. Se você tem o Espírito Santo, se o que eu falo vem do Espírito Santo, vai testificar no seu coração que é de Deus.
Mas se eu falar alguma coisa torta, opinião pessoal, se eu tentar dar uma forçada na Escritura, como muitos pastores fazem, a gente que força a Escritura, porque eles estão interessados em arrancar das ovelhas, esfolar as ovelhas. Tem muito pastor que esfola as ovelhas, Ezequiel 34, eles comem a gordura, pegam a lã, mas eles não se importam com as ovelhas. Se você tem um Espírito de Deus, você percebe quando alguém está falando como por Deus ou não. Pela tristeza nossa. Tem tanta coisa herética hoje em dia no nosso mundo. Tanta mensagem aí que não leva a nada. Mas as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Elas ou não têm o Espírito de Deus, porque não nasceram na família de Deus, ou se tem o Espírito de Deus, não sabem como ouvir. São como crianças, não sabem como ouvir e são enganadas. Mas se você tem o Espírito de Deus, ele testifica aí dentro se o que você está lendo, ouvindo e vendo é de Deus ou não. Por isso é que todo aquele que é filho de Deus tem o Espírito Santo de Deus. E pode ser ensinado por este Espírito Santo. Não precisa que ninguém ensine. O que ele quer dizer o texto de João? Que eu não preciso que uma pessoa que não conheça a Deus venha dizer alguma coisa. O Espírito Santo ensina. Então, quando eu falo, por exemplo, palavras do Espírito Santo para você, palavras de Deus, testifique, você fala, é verdade, alguma coisa acontece aí. Mas se eu ou qualquer pessoa falar alguma coisa que não procede de Deus, algo em você vai dizer, não está muito certo. Porque você, quando nasce na família de Deus, tem o Espírito de Deus. Não é? E quando é que nós recebemos esse Espírito? Quando é que a gente recebe o Espírito Santo? Tem muita coisa sobre isso, mas é extremamente super, mega, hiper simples. Você recebe o Espírito de Deus quando você crê em Jesus Cristo. E você diz, você se arrepende de viver sem Jesus. Não é só se arrepender de ter feito coisa errada. Você pode se arrepender de ter feito coisa errada e fazer tudo de novo. Não, é o arrependimento de não crer em Jesus e não submeter a vida a Ele. Então, nós recebemos o Espírito Santo quando cremos em Jesus. E damos a Ele a posição de Senhor na nossa vida. Paulo lhes perguntou, Atos 19:2. Paulo está visitando, ele estava em Corinto, vai visitar Éfeso, que é a cidade litorânea. Ele vai lá e tinha uns discípulos lá e ele pergunta, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Quando creram. A gente recebe o Espírito Santo quando a gente crê em Jesus. Mas o que acontece? Eles tinham recebido um evangelho incompleto. Eles falaram assim, não responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Se você ler o texto para frente, você fica sabendo que eles sabiam do batismo de João, mas não sabiam de Jesus. Paulo falou, eu vou falar sobre Jesus para vocês. Deixa eu contar para você uma coisa. Você recebeu só parte da informação. João estava dizendo, olha, você tem que se arrepender, é verdade. Mas em Jesus você se arrepende de ser um pecador e você recebe o Espírito Santo dele e você passa a ser parte da família de Deus e viver numa outra dimensão de vida, a dimensão do poder do Espírito Santo. Então Paulo fala com eles, prega o Evangelho de Jesus, que ele morreu, e quando ele morreu, você morreu com ele naquela cruz, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quando ele ressuscitou, você foi ressuscitado com ele, porque Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, quando levantou ele da morte. Espiritualmente você estava nele e morreu, e você também foi ressuscitado. E a outra verdade é que nós fomos colocados em Cristo. Nós espiritualmente estamos em Cristo nos lugares celestiais. Nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Por isso que não dá para tirar da mão de Deus. E quando ele subiu aos céus, esse é o terceiro ponto, ele enviou o Espírito Santo para habitar. Tudo isso já aconteceu. Já foi conquistado. Então o que acontece? Quando uma pessoa crê, ela experimenta morte com Cristo, libertação dos pecados, ela experimenta a ressurreição, ela ganha um novo Espírito, ela experimenta a terceira coisa, o Espírito Santo entrando nela. Este é o Evangelho completo. Quando você crê, você tem tudo. Não precisa de depender de ninguém. No sentido de dizer para você o que você tem que fazer. É lógico, quando você é um cristão novo, precisa de alguém que instrua na fé. Mas o que é que eu vou fazer se eu quero instruir você, por exemplo, e você é um cristão novo? Eu vou te mostrar a Bíblia, o passo básico. E o Espírito Santo que está dentro de você vai dizer, é isso mesmo, vai te dar essa força para vencer.
É assim que funciona. Na família de Deus, nasce um nenê, é perfeito, mas ele não sabe andar, ele não sabe falar, ele tem que, faz cocô, faz xixi ali, mas está tudo perfeito, está tudo ali o potencial, é só desenvolver. Ele só desenvolver. Você amamenta só com leite materno por 6 meses e cresce e tudo, e você não sabe como. O milagre da vida é a mesma coisa espiritualmente. Você tem o Espírito Santo. Quando você começa a mamar, se alimentar da palavra de Deus, do leite espiritual, você começa a crescer. Quando você começa a conviver com cristãos mais maduros que te dizem, olha, Deus fez assim comigo, conta um testemunho, você cresce. Então você vai ganhando, porque já está tudo em você. Assim como no nenê tem tudo que ele precisa para ser aquele artista, para ser aquela pessoa maravilhosa, cheia de talentos, todos têm algum talento, todos são artistas em alguma coisa. Se não é porque não desenvolveu o potencial, este mundo bloqueou, mas o Espírito Santo quebra essas barreiras. Então está tudo ali, está tudo pronto, precisa agora desenvolver. A gente só ajuda a desenvolver. Tanto que a gente não vai no médico para desenvolver, vai se alguma coisa está impedindo o desenvolvimento. Nós, como cristãos, temos que crescer até atingir a maturidade da fé. Mas isso acontece em relacionamento, em família, em comunhão. Se você fica longe da família de Deus, você não cresce. Se você deixar um bebê solto, sem pai nem mãe, sem nada, ele pode até crescer, se der leite, mas ele não vai aprender a falar. Ele tem que ver outros falando. Ele não vai aprender a andar porque tem que ver outros andando. Ele precisa de ter exemplos, de modelo, ele precisa de ser ensinado. Ensinado ao quê? A usar o poder que ele já recebeu, que já está dentro dele. O bebê já tem o poder de andar, ele tem o poder de falar, ele tem o poder de tudo. Alguém precisa só dizer, você tem. Então nós só fazemos isto. Nós encorajamos, ensinamos, mas se a pessoa não tem o Espírito de Deus, ela está morta. Seria como tentar ensinar uma criança que faleceu. Você não tem mais como ensinar ela porque ela não está mais viva. Quem não tem o Espírito de Deus está morto. Não dá para ensinar quem está morto. Você pode falar de Bíblia, dar exemplo, mas se ele está morto espiritualmente, não tem jeito, tem que nascer de novo antes. Tem que experimentar a vida de Deus, e a vida de Deus é o Espírito de Deus em nós. Então, olha aqui, Paulo está dizendo, você recebeu o Espírito Santo? Não. Aí ele fala, então o pai tem uma família. Ora, se Jesus chamou Deus de pai, é porque ele é pai de uma família. E Jesus falou que, olha, vocês vão ser filhos e filhas. Lá em Jeremias 30 ele dizia, vai vir um tempo que eu vou fazer um novo pacto com a casa de Israel, não como o antigo. Eu vou pôr as leis gravadas no coração, vocês vão ser filhos e filhas. Ele está falando, eu vou pôr o meu Espírito em vocês. Vai ser diferente, isso já aconteceu em Cristo. Então, o Pai tem uma família. Jesus é quem nos dá o poder para viver como filhos de Deus. Porque Ele venceu tudo, Ele nos deu o poder. E o Espírito Santo que habita em nós é que nos ensina a usar este poder para vivermos como filhos de Deus. Não é? Agora, isso aqui tudo no contexto de uma família, da família de Deus, de pessoas mais maduras, que já têm o Espírito. Pessoas mais maduras que já ouvem a Deus, vão instruir a outros. Às vezes você vê nenês espirituais pregando as Escrituras, falando tanta besteira. Eles leem um monte de coisas, eles leem um livro aqui, leem um livro ali, leem outro negócio aqui, empaçoca tudo e ficam que nem papagaios, repetindo coisas que não entendem. Mas a pessoa que é madura no Espírito, ela ouve, ela lê, ela discerne, ela sabe o que falar, o que ensinar. Porque não tem a ver com você, tem a ver com os outros. Se você é pai de uma família, sua maior preocupação é com você. Se você realmente é um pai. É sempre com os filhos. Então, olha aqui. Deus tem uma família, Ele tem um pai. Então, como é que faz parte de uma família? Ora, para fazer parte da família Rosanelli, do senhor Ubelino, que está com Jesus, e a dona Irene, lindona forte, que está aí, eu tive que nascer na família deles, velho. Se eu não tivesse nascido na família deles como filho, eles teriam que ter me adotado. Então é assim que nasce uma família. E é do mesmo jeito no Evangelho. Deus nos adotou como filhos. Tem tantas figuras na Bíblia. Não tem tempo de dizer tudo isso num culto tão curto. Mas se você ler a Bíblia, está lá. Ele nos adotou, nos chamou como filhos por adoção. Efésios. Só que é como por adoção, porém... Por que é como por adoção? Porque, nós fisicamente não descendemos dele, não é? Mas do Adão que ele criou. Mas espiritualmente, nós nascemos na família de Deus.
você morre para o pecado, você morre para o mundo e nasce de novo na família de Deus. É isso que é tremendo. Você nasce, como é que nasce de novo na família de Deus? Ora, quando você entende a obra de Cristo na cruz e crê que Ele morreu por você, que você morreu com Ele, com os seus pecados, que você foi ressuscitado com Cristo e nasceu de novo, recebeu um novo Espírito. O seu corpo vai continuar igual. Se você é careca, vai continuar careca. Eu acho que na eternidade vou ter cabelo. Mas o seu espírito é novo. E é um espírito, e você se torna um ser, diz a Bíblia, que é capaz de se renovar dia após dia. Ou seja, você é eterno, não vai morrer mais. Não vai morrer mais. E vamos herdar no futuro um corpo que também glorificado. Porém, neste momento, estamos falando da família de Deus. Eu recebi o Espírito Santo como marca, como selo, que indica agora que pertenço à família de Deus. Quando eu nasci na família dos meus pais, recebi o nome deles. É filho do senhor Ubelino, da senhora Irene, o sobrenome dele. Quando você nasce na família de Deus, você também é feito um registro no cartório celestial, e a marca é o Espírito Santo que é colocado em você. Quando eu nasci na família de Deus, recebi o Espírito Santo. Mas eu sou uma criança, então eu preciso saber, eu preciso aprender a ouvir esse Espírito, eu preciso crescer. Para isso eu tenho que viver numa família de Deus, na família com pessoas mais maduras, que têm pais e mães de carne e osso, pais e mães espirituais. São pessoas mais maduras que nos orientam, que a gente tem que confiar. Pessoas limitadas, não são perfeitos. Isto é a família de Deus. Isto chama-se igreja. Então, gente, toda família começa com uma aliança. Por isso que casamento que dá início à família, é baseado em aliança. Toda família começa com uma aliança. E não podia deixar de ser verdade com Deus. Deus primeiro tem uma aliança, Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm uma aliança perfeita, não é? Eles vivem uma aliança perfeita, eles são um. Eles são diferentes, porém são um, unidade de princípios e propósitos. Eles são diferentes, papéis diferentes, mas eles pensam a mesma coisa, eles têm o mesmo sentimento, eles confiam nos outros, eles ouvem os pensamentos uns dos outros, eles têm plena convicção do que eles querem, chama-se unidade. Unidade, eles são diferentes, é diversidade, unidade na diversidade, isso é aliança. Casamento é unidade na diversidade, duas pessoas totalmente diferentes com um só propósito. O conceito de aliança é criado por Deus. Então veja que você vai ler na Escritura, você descobre que o Espírito Santo exalta Jesus, Jesus glorifica o Pai, e Jesus glorifica o Pai e obedece o Pai glorifica o Filho, dá o seu Espírito Santo para aqueles que obedecem a Ele, e o Espírito Santo revela a palavra, o Verbo, e o Verbo Jesus nos revela o Pai. Então, um está sempre honrando o outro. A honra mútua é constante na família. A gente vai falar mais sobre isso em outras mensagens. Existe uma honra mútua ali, existe um serviço. Um está honrando o outro, um está servindo ao outro. É uma aliança. Então, toda a família começa com aliança. Por isso, quero usar um versículo aqui para explicar esse contexto de aliança. Davi chamou Deus de Pai. É o único na Bíblia, no Antigo Testamento, que chama Deus de Pai. E Davi entendeu o que era uma aliança de Deus. Deus faz uma aliança lá com Abraão. Eu não tenho tempo de explicar as alianças de Deus. Ele faz com Noé, não é? Ele faz com Abraão. Porque Deus está querendo viver com o homem. Ele quer ser pai de uma família com muitos filhos. Então ele está fazendo alianças. Não é? E aqui Davi entende isso, e quando Davi estava para morrer, e nas suas últimas palavras, e é importante saber que quando alguém anota as últimas palavras, é muito importante, ele disse assim, 2 Samuel 23:5, acaso não foi minha família que Deus escolheu? Sim, Ele fez comigo uma aliança sem fim, bem definida e garantida nos mínimos detalhes, Ele me dará segurança e êxito. Numa outra versão diz, a minha dinastia está de bem com Deus. Minha família está de bem com Deus, olha que legal. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos, certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Olha que coisa tremenda. Davi, ele entende o conceito de aliança. Ele fala, Deus tem comigo uma aliança. Eu não estou aqui, Ele me escolheu, mas Ele fez um pacto comigo e com a minha família. E você sabe que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus,
Jesus é filho de Davi, e Davi cometeu muitos erros, fez muitas besteiras. Mas Davi, ele se arrependeu. Ele que escreveu: cria em mim, ó Deus, um coração puro. A gente só pode nascer na família de Deus através de arrependimento. Eu não quero mais viver como era antes. Davi entende o conceito de aliança. E a aliança, gente, olha que interessante. O que ela é? Ela é um pacto claro e definido. É um acordo dizendo: olha, é dessa maneira, esses são os termos, esses são os preços, essas são as recompensas. É uma promessa que não pode ser quebrada. A aliança é um pacto que envolve a seguinte definição: mesmo que você fale, eu vou garantir. E mesmo que você falhar, que eu fale, você vai garantir. Por isso, casamento é uma aliança. Mas a aliança com Deus é assim: Deus dizendo, mesmo que você falhe, eu não vou falhar. Mesmo que você caia, eu não. Eu te sustentarei. Então Deus está dizendo: quero fazer uma aliança com você, não é? E alianças têm garantias. E precisa do sim de ambas as partes. Então o que fez Deus conosco? Ele propôs uma aliança dizendo assim: olha, eu vou fazer de você filho e filha, vou dar a você meu Espírito Santo, eu vou dar para você direito de sim a todas as minhas promessas, eu vou dar a você a vida eterna, e eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, eu vou sempre ouvir as suas orações, e eu vou sempre estar presente do seu lado. É um negócio, fala a verdade, é tremendo. Se eu fosse ler textos que dão suporte a isso, temos que gastar 1 hora agora só lendo esses textos. Mas todas essas promessas estão lá. E olha só que interessante, não parece estranho? Deus não está oferecendo muito? Veja, não é um contrato, hein? Um contrato é assim: eu faço um serviço, você me paga por isso. O pagamento é proporcional ao serviço. Não é? Se eu vou lá, por exemplo, no Joel, que tem oficina mecânica, eu gosto muito do Joel, só não gosto de usar a oficina dele porque eu vou gastar dinheiro. Mas se eu tiver que ir lá, ele vai me cobrar por um serviço proporcional ao que ele vai fazer. Se ele for lá e trocar os freios, tem um preço. Se tiver que trocar a embreagem, os freios, os pneus e tudo, tem outro preço. Mas na aliança não é assim. A aliança dentro de Deus está dizendo: olha, eu vou fazer tudo isso aqui. Eu garanto para vocês. E qual é que é a garantia de Deus? A própria palavra dele. Porque Deus não pode mentir. Se Deus falar que vai fazer, ele não pode voltar atrás. A gente até volta, mas Deus não volta. Aí olha que interessante. Vamos pegar de novo esse texto de 2 Samuel 23:5 e vamos ver. Certamente me fará prosperar em tudo, me concederá tudo quanto eu desejo. É forte, né? É forte isso. Ele me dará segurança e êxito. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Do tipo, é uma pergunta retórica. É lógico que ele vai fazer. O que ele quer fazer é que eu seja próspero em tudo. Deus garante o nosso bem, então, gente, independente do nosso desempenho. Isto chama-se graça. Toda a aliança de Deus é baseada na graça. Não depende da gente ser bom o suficiente. Depende da gente querer. Se você quiser, você pode ser filho de Deus. Se não quiser, não pode ser. Mas se quiser, tem que fazer o quê? Tem que concordar com os termos. Que ele vai ser seu pai, ele vai te dar todas essas promessas, vai dar o Espírito Santo dele para você, vai cuidar de você, vai te guiar. É muita coisa. Por isso que chama-se graça. Porque se você tivesse que pagar, é caro demais para alguém pagar. Mas sabe o que custou para ele? A morte do filho dele na cruz. O que é de graça para nós custou a vida de Cristo, custou a humilhação dele. Então, a garantia de Deus é a sua palavra eterna e imutável. Ele está dizendo: eu vou cumprir isso sempre. Você pode ter certeza que eu vou cumprir. Aí você pode perguntar: e o que Deus ganha com isso? Porque num casamento, eu fiz uma aliança com a Marisa, né? Há 35 anos, 34 anos, 35, vai fazer 36 anos. E a gente faz aquela promessa mútua, né? Na alegria, na tristeza, na doença. É um pacto dos dois. É uma aliança, assim. E Deus está presente nessa aliança. Por que Deus está presente?
Porque na hora que a gente não conseguir segurar a onda, Deus vai ajudar o outro a segurar. Porque é só pela graça que a gente segura um casamento. Então, mas existe uma recompensa. Poxa, eu vou fazer coisas por ela, vou fazer por mim. E nessa aliança com Deus? Onde Ele promete prosperar tudo. E você lê o texto lá, te mostrei, todas as minhas necessidades e todos os meus desejos. Se você ler o texto lá do original, não tenho tempo de explicar hoje, você vai ver que nesta aliança, Davi entende. E ele está certo, porque outros textos confirmam que Deus está dizendo, tudo que você precisar, eu vou estar com você. E tudo que você desejar, quer dizer, até o que você deseja. Não é uma coisa que você precisa, mas que você deseja. E que é boa, é claro, que abençoa, Deus vai te dar. Alegra-te no Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração, não as necessidades. Gente, a necessidade qual é o pai que não atende a necessidade do seu filho? Fala a verdade. Você que é pai e mãe está me ouvindo. Você gosta só de atender a necessidade? Aí ele precisa de uma camiseta, você compra uma camiseta? Não, você compra uma camiseta, aí você compra mais um short, você compra mais um e compra um brinquedinho, porque você gosta. Pai gosta de agradar filho. Pai que é pai. E o nosso pai gosta de satisfazer desejos do coração dos seus filhos. Não é? Não os desejos maus e egoístas. Mas para isso Ele nos deu o Espírito Santo. Para a gente descobrir os desejos bons que Deus tem para nós. Então, gente, qual é a recompensa de Deus? A recompensa de Deus somos nós. Olha que coisa tremenda. Falei, Senhor, qual é a vantagem de tudo isso, dessa aliança? O Senhor dá tudo, nós damos o quê? A minha recompensa, filho, é você. A minha recompensa é você. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa que façam sacrifícios, que façam holocaustos. O Antigo Testamento foi feito, sim, mas era por outro motivo. Não dá para explicar hoje. Aquilo era uma alusão à purificação dos pecados. Tudo aquilo era uma alusão à cruz. A cruz é o Cordeiro de Deus que morreu, foi crucificado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo não é mais necessário, porque Cristo já morreu e ressuscitou. Não tem mais necessidade de sacrifício. Então, Deus não precisa de nada. E Ele quer fazer tudo, isso chama-se graça, aliança baseada na graça. Quando você entra na família de Deus, estamos falando de família de Deus, você recebe tudo de graça. E qual é a recompensa de Deus? É você. A recompensa de Deus somos nós. Ele quer ter você como filho e como filha. A recompensa do Pai é ter você como filha. A recompensa do Pai é ter você como filho. Não é verdade? Eu fico muito feliz quando meus filhos conquistam coisas, têm ótimas experiências, quando eles têm filhos. Eu gosto mais ainda porque a gente tem netos. Mas o melhor de tudo dos meus filhos é que eles são meus filhos. É que eles são meus filhos. Não tem ex-filho. Quero dizer para você, pode ter até ex-cônjuge. Embora Deus não quisesse isso, mas pode ter ex-cônjuge. Mas não tem ex-filho. Não tem ex-filha. Filho e filha para sempre. Então Deus está nos dizendo que a recompensa dele é que nós temos filhos. E você vai querer magoar um pai como esse? Você vai querer entristecer um pai como esse? Lembra do filho pródigo? O filho pródigo lá, parábola, Lucas 15. Um filho queria um pai morto para ter herança. E o outro filho estava esperando o pai morto para ele poder ser senhor de tudo. Queria provar que ele podia. E o outro queria usufruir antes. Esse pai amou os dois filhos. Esses filhos não conheciam o coração do pai. Mas nós recebemos o Espírito Santo para conhecer o coração do Pai. Para fazer parte da família de Deus, com nossos irmãos. Quem nasce na família de Deus, já tem o Espírito Santo de Deus. Quem não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. Vocês não são das minhas ovelhas. Por quê? Vocês não têm o Espírito do meu Pai. Vocês não querem saber do meu Pai. Vocês querem saber de serem seus próprios deuses. Nós recebemos o Espírito de Deus, 1 Coríntios 2,12, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Gratuitamente, porque a aliança de Deus é com base na graça. E nós podemos ouvir os pensamentos de Jesus.
Porque o texto aqui, ó, em 1 Coríntios 2, 15 e 16, diz: quem conheceu os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quando você tem o Espírito Santo, você recebeu a maneira de pensar como Cristo, porque o Espírito que está em você é o Espírito de Cristo e pensa como Ele. Você é ensinado a pensar e você pode ouvir os pensamentos dEle, porque Deus não tem nada a esconder de nós. Deus, o Pai, Jesus, o Filho, o Espírito Santo, não tem nada a esconder de nós. Ele escondeu para nós, sabe? Que nem a gente esconde presente para os netinhos encontrarem em pistas. Deus escondeu para nós o melhor. Para quê? Para a gente poder descobrir com Ele, receber tudo, porque é gratuitamente. Isto é ser parte da família de Deus. Nós nascemos nessa família. Quando nascemos nessa família, recebemos o Espírito de Deus. E a família de Deus é o reino de Deus. Então, nascer na família de Deus é a mesma coisa que nascer no reino de Deus. Agora temos que aprender a viver nesse reino, usar o poder deste reino. Para isso precisamos do Espírito de Deus. Você já tem duas perguntas básicas para a gente aplicar hoje. Você já é parte da família de Deus? Já faz parte? Para fazer parte, morrer para esse mundo e nascer de novo na família de Deus, receber o Espírito Santo. Como é que acontece isso? Acontece pela fé. Você crê em Jesus. Não é acreditar que Jesus é poderoso. Tem gente que frequenta a igreja, dá até dízimo, mas Jesus não é o Senhor da vida dele. Ele não nasceu na família de Deus ainda. Ele não tem o Espírito Santo. Tudo bem, arrependa-se de não crer em Jesus, deixe Ele ser o Senhor da sua vida, receba o Espírito Santo. Creia no Evangelho completo. E aí então você vai ter uma aliança com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. E por ter uma aliança, você vai ter todos os benefícios desta aliança. Tudo, gratuitamente. Então, sou parte da família de Deus. Não é? E se você já é parte da família de Deus, está desfrutando dos benefícios? Porque, olha, assim como quando você se casa, você tem acesso a uma série de benefícios que não tinha antes. Quando você, por causa da aliança do casamento, né, você tem muitos benefícios. Quando você entra na família de Deus, por causa da aliança, da graça, você tem muitos benefícios. Está desfrutando já? Por exemplo, ler a palavra junto com o Espírito Santo. Você lê a Bíblia e entende e fala: meu Deus, isso é para mim. Ler a palavra junto com o Espírito Santo. Amigos que ouvem a Deus, sabe? A melhor coisa da família de Deus é que você tem amigos que ouvem a Deus. Eles ajudam você. Quando você está na pressão, quando você está numa situação difícil, quando você está num momento que não é bom, esses amigos ajudam você a ouvir a Deus. Eles falam o que você precisa ouvir, não só o que você gosta. Amigos fazem isso. Esse é um benefício. Outro benefício, uma fé crescente para viver cada dia, porque o Espírito Santo está aí dentro. Ele fala: levanta, ser forte e corajoso. Eu estou com você. Mas eu não consigo. Você não, mas eu consigo. Em ti eu salto, contigo eu salto uma muralha, contigo eu dou um esquadrão, dizia Davi. O Espírito do Senhor está sobre mim. É diferente, ricas e preciosas promessas, mais de 8.000 promessas. E diz que em Cristo nós temos o sim e o amém. Não é? O sim, o assim seja. É um sim, sim, é um duplo sim. Não é? Se você perguntar: pai, eu tenho direito? Sim, filho, tem direito? Sim. Peça e eu vou te dar. Peço, eu te darei as nações por herança. Então, tem tantas coisas que não pedimos a Deus, não temos porque só não pedimos. Não cremos que o Pai vai nos dar. O nosso Pai, por melhor que fossem nossos pais terrenos, o Pai Celestial é incomparável. Usar seus dons para abençoar a muitas pessoas, esse é um outro benefício. Você tem o Espírito Santo agora, e você vai ser usado para abençoar outros. O Espírito Santo vai ensinar você a amar, a servir, e você vai ter uma satisfação poderosa nisso. Então, se você não faz parte ainda da família de Deus, a verdadeira, o convite está aí hoje. E o registro é imediato, tá? Você ora agora e recebe agora. Se você quer ser parte da família de Deus, vou orar com você nesse momento aí, onde você estiver. Isto vale se for ao vivo, se for gravado, não importa. O que importa é que Deus está ouvindo os seus pensamentos. Diga assim: Pai, hoje eu entrego a Ti totalmente a minha vida. Me perdoa por não crer completamente no Teu Filho, na obra completa.
Eu creio que Ele morreu. Eu creio que Ele ressuscitou. Eu creio que Ele subiu aos céus e enviou o Espírito Santo para habitar em todos que creem. Hoje, eu me arrependo de não crer e eu peço, registra o meu nome na tua família. E eu creio que agora fui perdoado de todos os pecados e recebi o Espírito Santo. Diga isso, recebi teu Espírito Santo agora, no nome de Jesus. Amém. Se você já tem o Espírito Santo, se você já é da família, mas está vivendo aquela subvida, enganado por mentiras, talvez do inimigo, enganados por você não conhecer todas as tuas promessas, pega a sua Bíblia, ou liga a sua Bíblia. De repente isso aqui te atrapalha, porque você vai ficar falando em rede social vai te pôr para baixo. Pega de papel mesmo, começa a ler e fala, Espírito Santo, mostra para mim. Enxerguei. E aí você vai começar a ter uma revelação pessoal de quem Ele é. E quando você tem uma revelação de quem Ele é, automaticamente você tem uma revelação de quem você é. E quando Ele se revela, Ele que é luz, traz luz sobre você. Que você é filho, que você é filha. Que você não está sozinho, nem abandonado. E que Ele se importa muito. Pai, eu quero orar agora pelas pessoas que estão vivendo uma vida subvida. Uma vida que já creram no Teu nome, já entregaram a sua vida a Ti, mas não estão ouvindo o Espírito Santo. O Espírito Santo fala com eles. Aqueles que têm medo de abrir o coração para o Espírito Santo, por causa de coisas erradas que ouviram sobre o Espírito Santo. Não fique lembrando de coisas erradas. O Espírito Santo não é essas coisas estranhas que você vê por aí, berrando, gritando, trombando, derrubando. Isso não é Espírito Santo, gente. Isso é criança que não sabe o que está fazendo. O Espírito Santo, ele não envergonha ninguém. O Espírito Santo não vai te envergonhar. Ele levou a vergonha. Ele não vai te envergonhar. O Espírito Santo não vai te expor. Não tenha medo do Espírito Santo. Ele diz, não tenha medo, eu te amo. Eu vou te guiar mansamente. Eu oro, Pai, para esses que precisam ser guiados pelo Teu Espírito Santo, que já tem, que nunca tiveram essa experiência. Ficam correndo atrás de pessoas, ficam correndo atrás de profetas, ficam correndo atrás de profecia, de profetada, estão desperdiçando as suas vidas, porque em vez de ouvir de Ti diretamente, preciso que outros fiquem ouvindo, e às vezes esses outros não estão ouvindo o que é certo. Pai, fala com essas pessoas, leva eles a ter a ousadia de Te buscar diretamente. Nós não precisamos mais, como no Antigo Testamento, de chamar um profeta para dizer para a gente o que o Senhor quer falar. Nós temos acesso direto ao Pai. E que a partir de hoje essas pessoas tenham acesso direto ao Pai. Na verdade, deixa eu corrigir a minha oração. Eles já têm acesso direto a Ti, Pai. Que eles experimentem, ative este acesso. Que eles comecem a ouvir a Tua voz. Que eles tenham a ousadia de pedir, Espírito Santo, encha-me. Que seja assim no nome de Jesus. Amém.